a minha timidez, na verdade, vinha de uma insegurança muito grande, como de muita gente, mas no meu caso específico, que Uhum. eu achava que, poxa, eu gostava tanto de televisão, gostava tanto, será que as pessoas elas vão se interessar pelo que eu gosto? Será que eu vou me enturmar? Essa sensibilidade do olhar, ela é fundamental, porque essa é uma outra dificuldade do tímido, quando vai falar, é ter medo do confronto dos olhares. Muita gente entende a arte e entende a comunicação como lazer e não como profissão. Eu percebo às vezes isso. As pessoas pensam que tudo é diversão e alegria. Walter Clark dizia: na televisão é melhor errar depressa do que acertar devagar. Esse esforço de fazer, e se errar, continua, não parar, voltar a fazer. E aí, vamos falar contigo, cara. Pô, bom demais falar com você, que alegria. E que bom que a gente está realizando essa live, né? Faz um tempão que a gente está planejando. Uma alegria enorme, cara. Que prazer. Papo, papo de carioca, né? Vamos marcar? Vamos sim! Mas Dois finalmente cariocas saiu. aqui não vai dar certo. Não, e engraçado é que a primeira vez que a gente se encontrou, né, para trocar ideia de verdade, assim, a gente foi marcar um jantar. Eu tinha ido ao Rio para gravar, tinha ido para gravar uma série a participação na série do Do Paulo Paulo Gustavo, Gustavo. eu lembro. E aí logo depois ali a gente foi procurar um restaurante próximo ao hotel ali, naquela região ali do Rio Centro e tal, e não tinha nada aberto. A gente acabou jantando com o rato passando na rua. A gente, É caraca, como é verdade. que pode, né? É o glamour, é o paradoxo do glamour, né? Do show business É isso brasileiro. mesmo. Você tinha acabado de gravar um episódio lá sensacional. A gente chegou acompanhado pelos ratos. Mas isso daí é que mostra, né? Gente como a gente, pô. Pelo amor de Deus. Mas ao mesmo tempo a gente nunca vai esquecer isso daí, né? Porque aquilo É foi verdade, não, cara, engraçado. olha, sempre uma alegria falar contigo, ser um cara pra cima. E mais do que tudo, né? Além de ser um baita de um ator, um baita de um profissional, você é um cara que tá sempre pensando na frente. E até essa sua ideia de criar esse curso, Viva Bem com a Timidez, eu achei sensacional, porque eu também sou um ex-tímido, e daí É. você criar esse curso para ajudar tanta gente é muito bom. Olha, é uma alegria poder de alguma forma colaborar aqui através dessa live, porque realmente é um serviço que você está prestando. Realmente. Eu ia te perguntar isso, porque você parece ser uma pessoa introvertida, mas que quando vai falar, fala muito à vontade e com muita propriedade, principalmente sobre o assunto que você domina, né? Que é a história da televisão. Você, como diz, é um apaixonado pela televisão. Eu também me considero, mas eu acho que eu sou um apaixonado por televisão, mas que está numa certa abstinência, porque eu confesso que eu não tenho assistido mais televisão na televisão. Eu assisto bastante coisa ainda, mas depois na internet. E vendo você falando, acabei de assistir também você, na sua entrevista com a minha mãe, assisti de novo você com o Danilo Gentili, antes, né, para aquecer aqui para a preparação. E acho que a preparação e o assunto que a gente domina, ele é a chave para você começar a dominar os medos de falar em público, não é? Não, sem dúvida. Tanto que eu venci a timidez pelo trabalho. Na verdade, Hum, pelo estudo. Foi exatamente esse caminho. Exatamente. Eu sou formado, na verdade, em design. Minha formação original é em design. Nem é oh, isso eu não comunicação. sabia. É. E daí na faculdade de design é assim, ou você apresenta o seu projeto na frente da turma ou você fica reprovado. Então eu não tinha muito por onde escapar. E daí acabou que a força eu tive que aprender a falar. Só que daí eu fui entendendo, e é aí que chega no ponto que você levantou, Duda, que o que eu falava podia interessar as pessoas. Porque a minha timidez, na verdade, vinha de uma insegurança muito grande, como de muita gente, mas no meu caso específico, que Uhum. eu achava que, poxa, eu gostava tanto de televisão, gostava tanto. Será que as pessoas elas vão se interessar pelo que eu gosto? Será que eu vou me enturmar? E daí, quando eu fui percebendo que o que eu falava chegava no ouvido das pessoas e as pessoas gostavam, eu fui ganhando mais segurança, mais autoconfiança. E daí isso foi, digamos assim, se multiplicando para as outras áreas da vida. Porque eu era um tímido geral. Não era só com trabalho, era também com vida pessoal, tudo. Então, a Uhum. partir do estudo,
eu fui ganhando confiança em mim mesmo, naquilo que eu dizia, naquilo que eu conhecia, e daí eu fui melhorando, fui evoluindo, e hoje em dia eu me sinto à vontade, e a gente chega naquele ponto, né, de gostar de falar diante de uma Uhum. câmera, de gostar de falar para uma plateia, que aí é o ponto máximo, né? Quando você chega nesse estágio, é realmente uma felicidade, porque você não só tem certeza que vai falar bem e vai passar o seu recado, que falar bem é isso, é passar o seu recado É. com clareza e tal, como você vai, de alguma maneira, contribuir com as pessoas, contribuir com o seu trabalho. Então, isso dá uma alegria muito, muito grande. Mas foi um processo, hein? Se eu tivesse feito teu curso naquela época, eu teria agilizado esse processo. Mas eu demorei um pouquinho. Porque foi Mas é isso, né? engraçado Foi. que rola também, que você fica meio viciado nessa adrenalina e nessas É isso conquistas, né? aí. Você vai se acostumando aos poucos com esse novo arquétipo, com esse novo personagem, essa nova camada da tua personalidade, que é o cara que começa a tatear, né, falar em público e administrar a atenção das pessoas nos lugares. Mas uma coisa que me deixou curioso é, você começou estudando design já a se posicionar ali na faculdade com o assunto que você dominava, ou você usou o assunto paralelo, que era a televisão, a comunicação, que é a sua paixão, assim? Porque esse é um assunto universal, é tipo futebol, né? É isso aí. Futebol, televisão, novela, programas de TV, Copa do Mundo, tudo É, misturado, assim. Acaba que isso pode funcionar para quebrar o gelo, para introduzir, para conectar com as pessoas, aí depois você entra na parte do design. Foi assim contigo ou não? Foi com a parte específica do conteúdo da faculdade de design? olha, eu vou te dizer que foi direto pela televisão, porque como eu gostava muito já desde muito novo, então eu usava até de certa maneira como uma, não digo como uma bengala, mas como uma ajuda. Então eu falava muito de televisão, porque eu dominava muito, e daí isso ia me permitindo desenvolver mais assuntos. E foi aí que eu comecei a perceber exatamente isso, né? A força que a comunicação tem, né? No caso da televisão, Uhum. como realmente uma ótima possibilidade para você puxar papo com qualquer pessoa que seja. É um Foi na aglutirador, né? faculdade. Exato. Então, quando eu comecei a fazer meus trabalhos lá, eu procurava sempre que possível usar a televisão como mote. E meu trabalho final foi sobre isso também. E foi daí que veio a oportunidade de prestar consultoria para o Grupo Globo, depois ser empregado do Grupo Globo, trabalhei 6 anos lá, primeiro em rádio, na verdade, né? Uma Ah, carreira em rádio e depois desenvolvendo televisão e os livros todos. Então a comunicação me ajudou muito e a televisão me ajudou muito a quebrar essa barreira, de entender que aquilo que eu gostava tanto realmente funcionava assim. Chegava nas pessoas e as pessoas gostavam. Então o design ele foi, digamos assim, um caminho inusitado para eu abordar aquilo que eu de fato gostava. E que, mas, aí, na verdade, hoje em dia eu digo que design eu só uso em causa própria, né? Só para fazer minhas apresentações e tudo. Mas meu negócio é comunicação mesmo. mas o design não deixa de ser uma forma de comunicação também. Tem muito de comunicação no design. Apesar da parte Ah, funcional, né, que é meio que uma verdade absoluta, a coisa tem que funcionar, mas como você vai contar a funcionalidade através da forma, né, da estética, dos padrões, isso aí não deixa de ser comunicação pura, né? total. E eu me formei em comunicação visual. Então, identidade Que legal. visual, vinhetas, toda a parte gráfica também. Então, é a comunicação na essência mesmo. E daí eu tive essa possibilidade. Foi por linhas tortas que eu acabei chegando à realização desse sonho de trabalhar com televisão, né, de trabalhar com rádio e com comunicação e vencer essa timidez, porque quem me conheceu quando eu era criança, adolescente, talvez jamais imaginasse que um dia eu estaria ganhando a vida como palestrante, como professor, não Quando te é? viram Com no The turma de... Noite, o The Noite, ainda mais o Danilo te botou no especial de Natal, que é difícil você. Tem o lado É, bom, né, dele estar o tempo todo te fazendo rir, te surpreendendo, te envolvendo ali, porque o Danilo é um cara envolvente, o The Noite tem uma atmosfera muito é verdade, amigável ali e tal, é verdade. mas ao mesmo tempo tira o fio da meada o tempo todo, então você tem que ter um jogo de cintura, né, e tem que estar Tem, com domínio ali dos assuntos, né, muito bom, né? tem.
E olha, eu acho que dessas entrevistas todas, tá, sem dúvida, a mais difícil, que como você falou, o Danilo e a equipe dele deixam a pessoa realmente à vontade, o ultraje, enfim, todo mundo muito legal. Mas eu acho que o mais difícil foi o Pânico. O Pânico, quando eu fui Ah. falar do livro Silvio Santos, na trajetória do mito, lá no Pânico, com 10 entrevistadores ao mesmo tempo. E eles fazem a Aquele piada caos, do aqui não jeito deles. tiroteio, não é um programa de entrevista. Aí realmente é uma loucura. Ali é um paredão. Mas aí também entra uma outra experiência, que é lidar com plateias difíceis. Eu tive Ah, que uma plateia muito difícil, e eu digo isso para os meus alunos, uma plateia muito difícil é lidar com adolescente às 7 da manhã. Isso é muito difícil. ah, 7 da manhã, porque o adolescente já dorme pouco, dorme tarde, acorda cedo para é, ter aula, e aí você, para manter o pessoal animado, você tem que fazer quase um stand-up. Mais do que uma é. aula, é um stand-up. Então, contar muita história, que é uma ferramenta importantíssima para você fazer tudo na sua vida, né, em termos de comunicação. Sim. Enfim, e tocando a bola em condições complicadas. Aí, tendo treinado com essa plateia tão difícil, entrar no Pânico até que não foi tão complicado. Mas para eles era difícil, porque às vezes eles lançavam uma casca de banana e não caía. Por causa disso. Porque eu já estava acostumado a lidar com plateias um pouco mais complicadas, né? Mas Pode enfim, crer, pouca coisa deve ser mais difícil do que lidar com adolescentes ali, que estão mais ou sete menos da contra a manhã. vontade, 7 da manhã, aí o contexto não ajuda tanto. Mas você dá É aula verdade. para. Eu sei que você é consultor também, você dá consultoria para várias empresas, então aí Sim, já é com pessoas já consolidadas no mercado, né? O pessoal sim. com mais experiência, mas você dá aula em vários estágios, né? Eu queria saber mais sobre isso, assim. Eu tô nessa, tô É. aprendendo a dar aula, eu tô agora me arriscando nesse momento, assim, e é muito novo para mim, eu fico muito bobo, assim, com bobo e é muito desafiador, né? Uma coisa é você saber, outra coisa é você explicar da forma que aquele interlocutor vai entender melhor, né? Igual você estava falando, eles têm que ajustar a tua comunicação ao outro, aos interlocutores, à audiência, à situação como um todo. É o tempo todo você tem que ficar calibrando e até criar o certo o repertório de padrões Uhum. ali para você seguir, né? Exato, Deve ser bem difícil. Eu exato. estou ainda quebrando a cabeça aqui. Na verdade, você tem dois desafios. Aliás, ô Duda, tem gente aí dizendo que o teu áudio está baixo. Para mim tá bom. Pois é, tem uma galera falando, mas eu tô te ouvindo bem e você tá me ouvindo bem, então Perfeito. é outro desafio, é ignorar os comentários, porque a gente não pode, eu não tenho domínio nenhum sobre a transmissão do Instagram. Eu Mas eu tô te adoraria que ouvindo super bem. o Zuckerberg ele fosse, pô, me mandasse um WhatsApp assim, aí, Duda, o que você tá achando aí do Instagram? Mas eu não tenho domínio nenhum, ainda mais agora que a gente está ao vivo, eu não tenho muito o Mas que estamos bem, mexer. mas estamos bem. Mas acho que a maioria está ouvindo, mas deve ser um Tá problema ouvindo. pessoal. Mas olha, sobre a questão dos públicos. Eu sou professor de algumas faixas etárias. Eu já tive a oportunidade de dar aula e fazer palestra, realmente, para pessoas muito jovens, pessoas adultas e pessoas bem mais velhas. Uhum. Na verdade, não existe uma coisa que é importante de ser pensada aqui. Às vezes, alguns professores pensam que a arte de ensinar depende só deles, de que ensinar depende só do professor. Mas esse é um equívoco danado. Na verdade, eu considero isso um problema até de excesso de ego, de Uhum. achar que o professor, como é o detentor do conhecimento, então basta que eu faça a minha parte para que o público se encante. Mas, na verdade, a comunicação ela parte da gente, mas é um diálogo. Uhum. Então, dependendo do grau de maturidade do público, a coisa vai melhor. E maturidade não tem a ver com idade. Isso eu aprendi. É. Eu tive grandes alunas e alunos jovens que demonstravam uma maturidade incrível e, ao mesmo tempo, pessoas mais velhas que não demonstravam essa maturidade, muito porque, às vezes, entravam na sala de aula já achando que sabiam tudo. Uhum. Eu tive esse desafio grande no começo. Eu comecei a dar aula com 20 anos de idade, 20 e 21 anos. E eu dava aula para gente que tinha mais tempo
de carreira do que eu de vida vezes 2. Então, como é que você vence isso? Trazendo exatamente para o diálogo, trazendo para a conversa, trazendo para o papo, buscando levar o seu conhecimento, mas usando de gancho a própria experiência de vida daquele indivíduo, O universo daquela pessoa. Porque aí você aplica e a pessoa entende que está falando com um igual e está falando com alguém que de fato quer o bem daquela pessoa. Porque existe muito milindre, especialmente para um público mais velho, mais sênior. Diga assim, o que essa pessoa tem para me ensinar, né? O que essa pessoa tem para me dizer? Então, a partir do momento que você se coloca como uma pessoa que está à disposição de ajudar, que está à disposição de colaborar, que entende os desafios daquela pessoa e usa o teu conhecimento casado com a experiência de vida dela, ela se sente mais acolhida, se sente mais abraçada e esse milindre vai embora. Na sala de aula é mais fácil você fazer isso porque você tem um público menor. Agora, quando você vai fazer uma palestra... E tem o feedback instantâneo também, né? Você vai vendo ali o desenvolvimento de cada aluno, vai vendo no olho deles ali no momento da aula, né? Quem está pescando, quem está junto com você, quem está meio perdido, quem se distraiu. Eu, particularmente, como aluno, eu tenho muita dificuldade em aprender, em entender, né? Na verdade, entender quando eu estou numa aula clássica, assim. Eu sofria muito no colégio. A aula linear do professor falando e a gente ouvindo, isso para mim é muito difícil até hoje, assim. Porque hoje eu posso pegar uma caneca de café, eu posso escrever do jeito que eu quiser, eu anoto no bloco de notas do celular, sabe? Eu faço pesquisas no Google enquanto o professor está falando e tal. Mas na época do colégio você não podia fazer nada, você não podia nem para pedir para ir ao banheiro. Você tinha que pedir permissão, né? Na frente de todo mundo. Com licença, professor. Na faculdade, pelo menos, a gente não tem esse problema. Vai ao banheiro à vontade. Mas isso Na faculdade, pelo menos, isso a gente não sabe. Cada um funciona de um jeito, mas na aula presencial você consegue ver no olho dos alunos, você consegue ir acompanhando o desenvolvimento de cada um, né? Isso deve ser muito interessante. Essa sensibilidade do olhar, ela é fundamental. Porque essa é uma outra dificuldade do tímido, quando vai falar. É ter medo do confronto dos olhares. Para! Você quer saber como perder a timidez no ambiente de trabalho, para você ficar mais cara de pau, mais confiante no seu ambiente de trabalho, conseguir emplacar melhor as suas ideias? Se inscreve na série Timidez Sob Controle, que tá aqui no link na descrição, e vambora! De falar e ter medo do olhar, e por não saber interpretar esse olhar, achar que é um olhar de julgamento, quando às vezes é só uma curiosidade que a pessoa tem com relação a alguma coisa que você falou. Não é que necessariamente você cometeu um erro, mas é que você chamou a atenção da pessoa de alguma maneira. Às vezes é simplesmente isso. E com o tempo você vai aprendendo a ter esse olhar periférico, que eu digo que é o olhar do garçom. O garçom tem esse olhar periférico. Sim. Né? O cara tá olhando para cá, daqui a pouco ele tá vendo. Passando aquele tchum, ele já viu, né? É o olhar do garçom. Então você vai sacando. Vou usar essa expressão, cara, muito bom. Usa, porque é isso. Eu comecei a reparar no garçom, falei, é isso que eu preciso. É isso que eu uso. Porque é verdade, você estava olhando para o lado, mas você está pescando um outro lado da turma que está se dispersando, e aí você chama. O caminhar também é importante, quando você tem essa possibilidade, né, pelo espaço, de andar. É interessante, porque quando a gente faz a comunicação, por exemplo, o professor tem alguns ritos, né, alguns rituais. Então tem a parte da frente, ali, né, a mesa, a cadeira, né, que ninguém senta, só o professor, essas coisas. E é até importante que isso exista, para quebrar. Então, por exemplo, quando eu vou e quero conversar alguma coisa que exija mais atenção, eu eventualmente me sento em cima da mesa, não sento na cadeira, baixo o tom da voz, curvo um pouco o rosto, como se eu estivesse falando ao ouvido de cada um. Isso acontece instintivamente. Sim. Isso vai acontecendo naturalmente. E a gente vai aprendendo a reação das pessoas, não é? Andar, quando possível. Mas aí eu acho que já é um estágio um pouco mais avançado, quando a pessoa realmente já se sente totalmente à vontade
tanto com as pessoas quanto com o ambiente. E daí uma dica que eu deixo para quem for fazer uma apresentação, tudo, que certamente é uma dica que você já passou, é, quando possível, ir com antecedência ao local onde você vai se apresentar para dar uma olhada no ambiente. Reconhecer o terreno. Isso ajuda muito. Muito. Ajuda muito. É como Ajuda demais. sei lá, um músico ou um jogador de futebol conhecer o campo, né? Fazer o reconhecimento ali do gramado, do palco. Exato. Exatamente. O reconhecimento. Porque você começa a entender até onde você pode ir, o que você pode fazer, o que você não pode. Até para entender para onde você pode olhar, onde você não pode olhar. Se for um auditório muito grande, olhar para o fundo ou não. Se for mais curto, aí não tem jeito, né? Quanto menor a plateia, mais difícil. Porque você não tem para onde escapar, você não tem válvula de escape. Então, se for um lugar menor, você já entende onde é que você pode circular, onde é que você senta, onde não, onde é que fica o ar-condicionado. Porque se a pessoa for muito nervosa e ela senta perto do ar-condicionado, o ar-condicionado gela e ele trava. A pessoa fica mais travadinha no frio. Pode crer. Aliás, tem uma técnica que a gente usa que é a seguinte: quando a gente quer domar, aqui entre nós, a gente quer domar a plateia, fazer o pessoal ficar mais contido, sabe que vai ser uma reunião tensa, aperta o botão do ar-condicionado, deixa frio. Porque no frio as pessoas se contêm. Então fica todo mundo aqui travadinho. Então você vai aprendendo isso pelo reconhecimento. Essa eu não tinha me ligado. Faz sentido mesmo, total. Faz. Você que trabalha muito com o corpo e tal, você sabe, o músculo no frio, como é o desempenho, com a necessidade de aquecer, né? É justamente para você poder também se soltar. E no frio tensiona. É mais difícil. E daí você pode tensionar de propósito. Você pode acender o ar-condicionado para deixar o pessoal ali quietinho. Acontece. Eu nunca precisei, mas é uma técnica que se usa. Não, e você falou do olhar, e é impressionante como o olhar, quando você está com medo e foge do olhar das pessoas, o olhar das pessoas parece cada vez mais ameaçador. Mas, ao mesmo tempo, quando você busca o olhar e quando você encontra o feedback, é uma conexão meio Wi-Fi, Bluetooth, sei lá como é que entre os seres humanos. Que, por exemplo, quando eu estou atuando com grandes atores, que, em tese, teria tudo para ficar mais nervoso, porque, estou ali com uma pessoa que tem consagrada, que tem 40 anos de carreira e, né, ao mesmo tempo, quando você olha no olho, o feedback é instantâneo, a emoção vem junto. Quanto mais você consegue se conectar com o outro ator, menos você tem espaço para ficar pensando em você mesmo e ficar com medo. Porque a timidez ela é tipo um feitiço, é um isolamento, é uma neurose que você entra, você se isola de todo mundo. E quanto mais isolado, mais medo você fica, né? E quando você busca os olhares, aí, por exemplo, você pode, numa aula ou numa apresentação, buscar os olhares mais simpáticos, porque no mundo profissional, assim, você pode ter audiência, interlocutores de todos os tipos, né? Tem pessoas realmente que estão ali te testando, concorrendo com você, e aí não seria interessante você ficar buscando olhar o tempo todo. Mas eu lembro também, quando eu ia fazer desfile de moda em shopping, então, eu comecei como ator, eu comecei estudando teatro, eu já te contei isso, né? Comecei estudando teatro para vencer a timidez na faculdade de publicidade e propaganda. Eu queria trabalhar com criação, eu queria trabalhar nos bastidores, eu não queria nem um pouco ficar na frente das câmeras e tal. E aí, quando eu comecei a estudar teatro, igual você, por isso que eu me identifiquei quando você falou, eu comecei a me sentir muito bem de administrar aquela adrenalina, aquela loucura, aquela energia toda, fazendo as cenas na frente de pessoas nos cursos de teatro. Aí depois comecei a pensar em trabalhar na TV e tal. Mas eu lembro que veio no pacote essa coisa de se virar o cara da TV em todo lugar que eu vou, no restaurante, no shopping. Isso vem junto e você meio que... Eu até já sabia disso porque eu nasci filho da apresentadora do Jornal Hoje, que era minha mãe, né, e tal, mas eu subestimei o tamanho da coisa, porque não desliga. Comigo, com a minha mãe, era sempre que eu estava com a minha mãe, mas quando eu não estava com a minha mãe, aquilo não batia, aquela onda, aquela expectativa, aquela curiosidade das pessoas, não vi. Mas aí, quando eu fui fazer televisão, eu vi que não dá para desligar. É aquele poder que você não tem mais o domínio
E aí, quando eu ia fazer desfile em shopping, desfiles multimarca em shopping, eu viajei o Brasil todo fazendo isso para levantar um dinheirinho Sim, para claro. Comunicadores Claro, SA, ali, meu lado Comunicadores SA Mirim, fazer o jabá, o famoso jabá. E aí eu descobri que se eu fosse fazer como um modelo, aquele que olha direto e tal, porque na verdade eu nem era contratado para isso, eu era como o Duda Nagli, nunca como um modelo. E aí eu descobri que se eu olhasse no olho das pessoas, eu ganhava muito mais confiança, que eram as pessoas que estavam ali curtindo o fato de estarem me vendo, de estar trocando comigo ali. Então eu buscava o olhar dessas pessoas e eu pegava a energia do olhar delas. O que parece um Exato. paradoxo, porque parece que vai sugar a tua energia, pelo contrário. Ela te alavanca, te aumenta, né? Te estimula. Exato, exato. Sabe por quê? Porque a gente entende, chega um dado momento que a gente entende que mesmo que a gente esteja diante de 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000 pessoas, a relação é um para um. A gente está falando de uma relação de seres humanos. Quem está na plateia enxerga você como um indivíduo. E você, claro, é difícil fazer isso numa multidão de gente. Mas você também, como profissional que está ali na frente do palco, tem que entender que é uma relação também individual, é uma relação um para um. Isso torna a coisa mais fácil. E daí você começa a ter essa facilidade maior para distribuir os olhares e buscar esses olhares de atenção, de aprovação, que surgem naturalmente. E com eles você se conecta e você vai. É como, no final das contas, é como se você dialogasse um pouquinho com cada pessoa da plateia. Até porque tem gente que comete um erro, né? Quando fala sobre falar em público, né? E diz, olha, você escolhe uma pessoa e fala para ela. Olha, se você escolher uma pessoa e falar para ela, você pode arrumar uma baita de uma confusão. Imagina, se eu estou apresentando uma palestra e eu fico olhando para sua esposa ali o tempo inteiro. Você vai olhar para mim e fala, o que essa cara está querendo? Entendeu? Então tem que distribuir o olhar. Né? E também fica feio você olhar só, né, para um ponto fixo, o resto da plateia se sente excluído. Então, quando você consegue essa conexão com mais pessoas, nossa, isso dá uma alegria. E realmente, aí no final, no caso das palestras, por exemplo, no final vem aquelas pessoas tão generosas, passar o recado, né, dizendo que gostaram, que aprenderam alguma coisa, que vão levar. Isso é muito bonito, isso faz a gente ter um senso de dever cumprido e dar aquela satisfação de que, olha, a gente está no caminho certo. Isso é muito bom. Poder usar a comunicação para si, para romper barreiras, mas para ajudar as pessoas. Quando a gente tem essa possibilidade, daí a gente se sente muito bem, né? E você estava falando dessa questão da timidez, por exemplo, como distribuir o olhar é importante. Quando falo de distribuir o olhar, eu me lembro do Silvio Santos. O Silvio, na década de 70, havia uma polêmica na década de 70, que eu até falo no Comunicadores S.A., que tinha gente querendo acabar com os programas de auditório. E aí o Silvio ficou muito preocupado, porque o programa Silvio Santos não é nada sem plateia. Né? O Silvio depende da plateia, e a plateia se alimenta do Silvio. Então, mas o que ele começou a fazer, já que estavam querendo acabar? Ele começou a treinar falar para a câmera. E daí tem uma entrevista dele para a revista Veja, dizendo, olha, para mim é muito difícil. Daí ele fala, olha, tá vendo? Eu não sei se você lembra, no passado, assim, no alto da plateia do SBT, tinha uma telinha, tinha uma TV, que ficava assim em cima do auditório. Ele falou assim, tá vendo aquela telinha ali, tá vendo? Então, aquilo serve para eu treinar falar para um ponto fixo. Mas para mim é muito difícil, porque eu gaguejo. Então, quer dizer, o cara estava tão acostumado a distribuir o olhar que falar para um ponto fixo para ele era muito mais difícil. Hoje em dia ele não tem esse problema, né? Pelo amor de Deus, mas eu estou falando de década de 70. Sim. Olha que loucura, né? E tem um outro detalhe também, né? O Silvio, ele é um ex-tímido, como a gente falou, e ele também, quando fica nervoso, ele gagueja. Então, aquele aquilo é realmente uma questão. Então ele criou um bordão a partir do momento de fraqueza, um calcanhar de Aquiles que ele tinha ali. De uma hesitação. Você vê que assim, pera, né?
É uma hesitação. Então você vê, né, como é que a pessoa consegue transformar o limão numa limonada. Olha que coisa impressionante, né? Eu fico pensando nessas horas. Não, e você falou, eu tinha esquecido completamente, já tinha ouvido você falar, mas eu não lembrava do apelido dele, Peru que Fala, porque ele ficava tão vermelho, tão nervoso, né, com ter que lidar. E que época foi essa época? Era a época da balsa, que ele fazia os shows na balsa Ah, para não. vender? Foi na época do Peru que rádio. Fala. Foi na época do Do rádio. rádio. Foi do rádio. Ele já estava em São Paulo, ele já tinha mudado e ele estava na Rádio Nacional de São Paulo, que depois virou a Rádio Globo. E ele era o locutor comercial do programa do Manuel de Nóbrega, o pai do Carlos Alberto. Uhum. Ele tinha um programa de segunda a sexta, ao meio-dia. E daí o Silvio fazia só a leitura dos textos comerciais. Os comerciais eram ao vivo. Uhum. E daí, quando ele começava a ler, vinha o Manuel de Nóbrega, ou o Ronald Golias, enfim, e daí começava a brincar com ele. Ele falava para a plateia, no programa de auditório, mas aí vinha, começava a dobrar a barra da calça dele. Aí começava a fazer cosquinha, começava a mexer, e ele começava a ficar vermelho, de timidez. E aí ficava vermelho, e aí ficava vermelho com o pescoço vermelho que nem um peru. Daí veio o Manuel, botou o apelido de Peru que Fala. E daí ele começou a fazer a caravana do Peru que Fala, que rodava pelos circos de São Paulo, com esse apelido que foi pro ar e pegou. Ele era o Peru que Fala, porque ele ficava vermelho disso, de vergonha, né, com as brincadeiras que faziam. E Né? no rádio E o é muito Silvio, comum, né, ter um apelido, assim, né, a pessoa, o locutor tem um apelido, o José Carlos Araújo, o Garotinho, né, o garotinho, Silvio o Santos, Apolinho, o Washington Rodrigues. Apolinho, Exato, e o Silvio faz todo pegou sentido. esse. E fez um negócio em cima disso, né? Montou uma caravana vendendo show por aí com esse apelido. O cara é impressionante mesmo. Não, e é impressionante como é que esse pessoal, principalmente do Comunicadores S.A., o Comunicadores S.A. ele fez várias ligações na minha cabeça, assim, que me ajudou muito a ter várias coisas que eu nunca tinha pensado e coisas também que estavam ali o tempo todo. Porque na vida tem muito isso, né? Tá tudo ali o tempo todo, de repente alguém vai lá e conecta os pontos, assim, aquele momento eureka, aquele ali que... E isso... porque tem várias coisas que a gente, por exemplo, hoje parece impensáveis, assim, alguém ter programa em 2 canais ao mesmo tempo, alugar Verdade. alugar o horário da TV. Por que eu te pergunto isso também por curiosidade? Por que você acha Sim. que as pessoas, as emissoras de TV, seguraram essa onda de alugar o horário para apresentadores e empresas? Porque antes era mais comum isso, né? Hoje ainda tem, mas era mais comum, não era? É verdade. Na verdade, né, se você for pensar a história do Silvio, né, isso que você está comentando foi o Silvio. O Silvio, ele produzia os próprios programas. Eu digo que o Silvio hoje em dia é o maior apresentador da TV mundial, porque ninguém fez o que ele fez, né? O cara, ele apresenta, produz e patrocina os próprios programas há 50 anos. É um negócio... Não tem. 60, já quase 60. Ano que vem vai fazer 60, né? Então, quer dizer, o que aconteceu, na verdade, é que, na minha opinião, muito desse espaço acabou sendo ocupado, por exemplo, por ou televendas ou programas religiosos que acabaram ocupando esse nicho de aluguel de horário. Mas hoje em dia, para quem quer produzir, existem outras alternativas até que não o aluguel. Você pode fazer a coprodução, você pode, né, você tem as leis de incentivo, mas mesmo sem lei de incentivo, você tem muitas emissoras aí abertas com possibilidade de investir, especialmente na TV por assinatura. É claro que você não tem a audiência da TV aberta, mas torna viável o desenvolvimento. Agora, por exemplo, uma das maiores programadoras de TV do Brasil, independente, né, que é a Box, lançou um monte de canais novos e está aí buscando produção para colocar no ar. A Bandeirantes lançou também novos canais por assinatura e está demandando por conteúdo, né? A Band que tem o Arte 1, tem canais agora, tem o Empreender com o Sebrae, enfim, tem muita coisa acontecendo e sem falar do digital, né? Que você está super imerso, né? Assim, o digital, então, aí o streaming. Então,
isso mexeu muito, né? Abriu novas portas, efetivamente, porque o Silvio era um caso excepcional, né? Ele era o dono de mais da metade da programação de domingo da Globo. Imaginar um negócio desse, né? Hoje em dia, impensável. Ele fazia um programa de 11h30 da manhã até as 8 horas da noite, sem parar, ao vivo, e ele era o dono daquilo, e ele vendia o que estava lá dentro, e ainda anunciava os produtos dele. E no Comunicadores S.A., o meu objetivo era esse, mostrar como é que esse modelo ele deu certo para outros. E eu acho que hoje em dia dá certo para você, e dá certo para a Sabrina, e dá certo para outras pessoas, de usar a força da comunicação, os seus próprios canais, que o digital apresenta, e conseguir montar parcerias, montar novos negócios, né? E tudo dentro da personalidade do comunicador, né? Por exemplo, quando eu vejo você associado com uma empresa que tem o trabalho de energia solar, para mim tem tudo a ver com você. Você é um cara que pensa saúde, você é um cara que pensa tecnologia, e daí você tem todos os assuntos correlatos aí, e a carne mesmo, que são apaixonados. Aliás, o meu sonho um dia é comer um churrasco feito por Dona Nag. Um dia eu chegarei nesse nível. Temos que resolver isso, temos que resolver isso. Um dia. Mas assim, tem que ter essa ligação também com a personalidade da pessoa, que esse é o segredo. O Com o Gugu Silvio, mesmo, né? Ele era um cara muito eclético, né? Tava vendo você no The Noite falando, o Danilo levantou a bola ali, que era brinquedo, banda de música pop, era o próprio programa dele que tinha atrações para a família inteira, era uma mistureba. A TV antigamente ela era mais misturada ainda, né? Porque era para agradar todo mundo, todas as gerações. Mas o Gugu acho que foi o cara, ele tinha... Era o que tinha os produtos mais diferentes, assim, né? E ele, você vê, ele conseguiu, sim. E ele era um empreendedor, digamos assim, seriado. Assim, ele era um serial. Ele empreendia, montava muitos negócios. E ele tinha um sócio também, em muitas frentes, que era o Beto Carreiro, né, o Murad. Eles eram sócios em muita coisa, parque aquático, parque temático. Eu sonhava em ir no Beto Carreiro World quando eu era criança, eu nunca fui, até hoje eu nunca fui. Eu sonhava. Eu também nunca fui. Chipatinho, Beto Carreiro, era mó barato. Eu também nunca fui. Olha que eu já fui tanto para Santa Catarina, já passei do lado, mas tem que conhecer. E essas histórias são assim. E o Gugu, ele entendeu, por exemplo, que por mais que ele fizesse programas de variedade para a família inteira, isso no final dos anos 80, nos anos 90, assim, né, nós dois somos da mesma geração. A gente via muito o Gugu. Quantos anos? Você nasceu em que ano? Tô com 35. Você me respeita, eu sou bem mais velho, eu vou fazer 40 ano que vem, tô aqui com a barba nada aqui, ó. Tá nada. Você fala isso só para dizer, parece muito menos. É verdade, parece menos. Tá mentindo. Mas aí o Gugu, assim, a gente lembra, né? O Gugu fazia programa para a família inteira, mas a gente que era criança, a gente adorava. E qual foi a sacada dele? De entender que, num dado momento, ele tinha um quarto, quase um terço da audiência dele infantil. Ele falou, poxa, eu vou fazer coisa para esse pessoal. E daí começou a gravar disco, aí começou a emprestar seu nome para brinquedos. Ele chegou a ter mais de 100 produtos ao mesmo tempo no mercado. Ele chegou a tirar uma fábrica de brinquedos da falência. Com um jogo. Você falou, a Estrela, né? É um jogo que era o Passo Repassa, o jogo de tabuleiro. Naquela época, a gente está falando do começo dos anos 90, estavam entrando os produtos importados do Brasil e os brinquedos sofreram muito. E daí, se não fosse o rosto do Gugu e também a divulgação do SBT, claro, na época, né, o Bespássaro, né, que estava envolvido nisso, a fábrica teria, né? Então, foi um momento importante ali. E daí uma coisa puxa a outra, e é o famoso dinheiro chama dinheiro, né? Que daí você monta um negócio, depois monta outro, depois monta outro, um vai puxando o outro, e até que ele terminou formando essa fortuna que hoje em dia, né? Quando eu dei entrevista para sua mãe, a informação que a gente tinha era de uma fortuna de 300 e poucos milhões. Hoje em dia já se fala de uma fortuna de 1 bilhão que ele teria deixado.
Então a gente está falando de uma carreira sem realmente falar construída na sem comunicação. falar do faturamento, né? Que é o dinheiro que ele movimentou ali, né? Com o trabalho dele, Sim, que exato. acaba que é um montante muito maior, porque aí depende também da parte de investidor, de como ele vai aportar os recursos, né? Porque aí é uma outra questão, né? Porque tem a parte de aglutinar pessoas e alavancar negócios e criar coisas, e Isso. tem vários artistas consagradíssimos que acabaram quebrados até em vida, né? Então isso é Sim, relativo, assim, mas sem dúvida a comunicação tem um potencial absurdo para alavancar negócios, né? Isso aí é verdade. é meio É óbvio, né? Não verdade. precisa nem ficar falando muito, assim. Mas você sabe que muita gente não percebe isso. Muita gente não percebe, muita gente não entende. Para. Você quer saber como perder a timidez no ambiente de trabalho, para você ficar mais cara de pau, mais confiante no seu ambiente de trabalho, conseguir emplacar melhor as suas ideias? Se inscreve na série Timidez Sob Controle, que tá aqui no link na descrição, e vambora! Muita gente entende a arte e entende a comunicação como lazer e não como profissão. Eu percebo às vezes isso. As pessoas pensam que tudo é diversão e alegria. Não, diversão e alegria é o trabalho das pessoas. Levar diversão, emoção. Mas a gente está falando de pessoas que, através disso, pagam suas contas, constroem um patrimônio, geram, como você bem disse, outros empregos, né? As pessoas não têm noção, por exemplo, você trabalha em novelas. Quantas pessoas trabalham numa novela? São centenas e centenas e centenas e centenas, é um exército, Para fazer né? E uma a cena pessoa talvez simples pense, de abrindo a geladeira e servindo um copo d'água e tomando, porque é tanta coisa que não pode dar errado, né? Que a partir do é momento verdade, que o negócio começou, nada pode dar errado. A cena tem toda uma continuidade, ela tem que encaixar no todo, então não vale a pena. É igual obra, você vai fazer uma obra em casa, eu vou começar uma amanhã aqui, a gente vai reformar o quarto das 8. A partir do momento que já que eu vou mexer nisso, né? Então vou aproveitar, vou fazer mais isso. Já que eu fiz isso e aquilo, por que não fazer? Quando você vê, o negócio está crescendo tanto. E com um empreendimento tipo uma novela, um, um programa de auditório, isso é uma coisa tão grande que não pode chegar ali no programa de auditório e, sei lá, acabar o sabonete do Gugu. Ah, não, esqueceram de comprar o sabonete da banheira é, do Gugu. Não existe a banheira sem sabonete. Então, deve ter é, um monte de gente responsável pelo estoque de sabonete do palco com do programa. certeza, com certeza. Não, sobre isso, o Silvio participou foi uma das poucas vezes que ele participou de um programa que não era dele. Foi na estreia da Praça é Nossa. Ele foi lá e daí ele começou a conversar com o Carlos Alberto no banco da praça como é que era a vida dele ali no SBT. E ele falou: um dia eu tô gravando, daí eu saio, aí vem um rapaz, seu Silvio, o que que tem? Tá um calor tremendo, né? Hum. Não tem água no bebedouro. O cara virou pro Silvio, que era o dono da televisão, falou assim: não tem água no bebedouro. Ele, peraí, vamos ver, vamos ver. Aí vai todo mundo lá ver, o Silvio, o dono da televisão, vai ver se tinha água no bebedouro ou não. Então, quer dizer, o glamour tá ali, ele é parte do negócio. Mas para fazer, muitas vezes não tem muito glamour. Tem isso, a gente já tá lá acompanhado dos ratos, né? É o trabalho envolvendo, né? Mas Não, é isso, tem todo o sacrifício. mas teve também uma armadilha que acho que a TV caiu, acabou crescendo demais, aí virou um elefante branco. Todo o movimento da TV é muito lento por conta disso. E a internet chegou num novo modelo de gravação, tipo guerrilha, né? Que são pessoas multitarefas que operam câmeras e gravadores e às vezes uma pessoa faz o que na TV seriam, sei lá, 5 pessoas diferentes. E aí veio dar esse choque de realidade. A internet foi evoluindo muito rápido também, né? Então é uma coisa doida, porque quando você acha que está começando a entender, já mudou tudo e, e é difícil de Mudou. você, das empresas grandes se adaptarem tão rápido assim, né? Também teve isso, essa coisa do elefante branco, dos passivos. Então, eu lembro, por exemplo, sempre que eu ia assinar um contrato na TV Globo, eu ia fazer exame médico admissional.
eu conheci várias clínicas só para fazer exames médicos dos funcionários da Globo, dentro da estrutura da Globo. E em prédios nobres do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, no prédio nobre, no Jardim Botânico, que só aquele prédio ali deve ser uma fortuna, o custo daquela operação. Tem um andar inteiro que é só de clínica para atender os funcionários. Aí você vai fazer o distrato, vai assinar o contrato, ou vai assinar depois o encerramento do contrato. Tem um departamento gigante ali de burocracia e tal. E tudo isso, né, comparando com o modelo de negócio dos canais da internet, isso aí é muito difícil de competir, né? A TV vai ter que se reinventar de uma forma que eles ainda, parece que eles não entenderam ainda, que vai ter que ser tão brusco. Agora a TV Globo está fazendo uns ajustes, né? Com a pandemia também outros players também ajustaram um pouco, mas a minha sensação é de que eles ainda não entenderam o tamanho da mudança, eles ainda estão subestimando assim, o tamanho da transformação. É engraçado porque é um grande dilema. Por um lado, tem esse monstro que é a internet, que é imparável. E por outro lado, tem essas empresas tradicionais que pensam assim, tá bom, eu tenho que me adaptar, mas é que eu ganho tanto dinheiro fazendo o que eu faço há 50 anos. Então, deixa eu tentar dar uma ajeitadinha. E fica difícil viver de ajeitadinha, né? Como você bem disse, a Globo agora, realmente nos últimos anos, tem procurado mudou muito os seus departamentos. Aliás, muitas empresas mudaram bastante, mas ainda assim é um desafio danado. Eu, nas minhas consultorias, muitas vezes, eu digo, cara, eu lembro de uma frase do Walter Clark, que eu acho que nunca foi tão atual. Walter Clark foi o grande executivo que montou a TV Globo como nós conhecemos. Foi o cara que trouxe o Boni para a TV Globo. Walter Clark dizia, na televisão, é melhor errar depressa do que acertar devagar. E ele estava certo. Que tem a ver com essa agilidade que você está falando. A gente não pode ficar esperando muito, né? Assim, claro que você tem que ter um tempo de maturação para as coisas. Evidente, você não pode botar um programa, tira. Mas entender que os tempos mudaram e se adaptar e buscar leveza é fundamental. Leveza, eu acho que é a palavra de ordem. Leveza na estrutura, leveza nos processos, leveza na forma como você produz, você divulga, você transmite. Estar aberto a parcerias, que esse que eu acho que é um dos grandes problemas, um dos grandes males históricos da televisão, é que os grandes players não se abriram tanto para a produção independente. Isso foi ruim para o Brasil. Agora é que a gente vê, até por força de necessidade, essas emissoras abrindo. Porque cada um está abrindo o seu streaming. Não dá para a pessoa produzir tudo. Não dá. Não dá mesmo que a Globo queira. Não dá para ela produzir tudo que ela bota no Globoplay. Não tem estúdio suficiente para isso. Não tem dinheiro suficiente para isso. E os caras concorrem com uma Netflix, que é um monstro. Concorrem com uma Amazon, que chega aqui com dólar 1:5. É dinheiro de pinga que os caras botam aqui. E fazem um estrago. Então, abrir para produções independentes, abrir para novas ideias, abrir para novos formatos, hoje em dia já é uma questão de sobrevivência. Mas ao mesmo tempo, sendo justo também, o modelo de produção das novelas do Brasil, ele é uma coisa colossal, é uma coisa realmente, é de uma excelência que você fica impressionado, assim. Eu não me canso de ficar embasbacado, assim, quando eu vejo. Eu sempre fui do tipo de... quando eu não estou gravando, eu estou no estúdio assistindo, sabe? Eu gosto de ficar lá dentro, eu gosto de ficar vendo como é que funcionam os operadores de câmera, operadores de áudio. Porque é muito interessante. Eu estou dando uma aula também no meu curso e usando de exemplo o modelo de produção de TV, de novela e de cinema para descrever a situação concreta da vida, a engrenagem da vida como um todo, até para colocar essa perspectiva para o time do sair de dentro dele, conhecer o outro, conhecer a situação completa, a função de cada personagem, como se fosse uma estruturação de roteiro para a vida prática, né? E aí, eu explicando para a roteirista que trabalha comigo, para a Ana, para o Léo, que é meu braço direito digital,
como é que funciona, por exemplo, os departamentos, tem o figurino, tem a caracterização, o figurino, tudo que está na roupa é do figurino. Ao mesmo tempo, tudo da maquiagem do cabelo é caracterização. Aí dentro do cenário, todos os móveis, toda a construção é da cenografia. Mas todo copo, todos os utensílios, todos os acessórios são da arte. Então só aí já são 4 departamentos diferentes. E quando você coloca uma peruca é na arte, mas coloca um negócio, um pano na cabeça já é o figurino. E aí você vê como é que essas áreas inteiras se integram ali para contar uma história. Isso é impressionante, é uma coisa colossal, assim, é uma máquina muito azeitada e eu acho que a TV brasileira tem muito a ensinar ao mundo, assim, porque realmente eles têm uma... E eu estava falando com o Walter Longo essa semana passada e ele fala muito do serviço, que no Brasil a gente tem muito calor humano e antigamente os serviços aqui eles não eram muito bons, né? Eufemisticamente falando. E agora, pelo contrário, a hotelaria, a hotelaria dentro de hospitais, assim, no Brasil, virou sinônimo de excelência, ou seja, o serviço muito bem prestado, ao mesmo tempo com todo o calor humano do brasileiro, que olha no olho, presta atenção, conversa, troca ideia, quebra o gelo, né? Quando você vê, eu fui fazer a ressonância anteontem e quando eu vi, eu estava me emocionando porque é o aniversário da filhinha do enfermeiro, sabe assim? Uma coisa que... E o cara, pô, ele não descansou. Eu falei, pô, queria o banheiro. Aí ele não descansou até achar um banheiro que estava vago. Legal. E acho que no Brasil ele tem muito isso também a ensinar nesse modelo de produção também, Sem dúvida. de telenovelas e de show. O brasileiro é um povo muito aberto ao entretenimento, né? Não, e a gente tem uma coisa muito importante, né? Porque a base de tudo é a cultura. A gente é um país muito rico culturalmente. A gente tem regiões incríveis, com uma história incrível, talentos incríveis. A gente tem polos para isso. E a gente tem uma história, né? E uma relação com o audiovisual muito forte. A gente consegue aqui no Brasil níveis de consumo de mídia no geral que em outros lugares você não tem, né? Então, tanto que falam que o Brasil, mesmo sendo um país da América Latina, ele é um país, usando uma expressãozinha em inglês, né? Um early adopter, quer dizer, ele adota antes várias tecnologias. Ele não tem medo, e quando adota, ele adota muito. Então, a gente é destaque no consumo de WhatsApp, a gente é destaque no consumo de Instagram, a gente é destaque no consumo de smartphone, a gente é destaque no consumo de TV. A curva de consumo de TV aqui é completamente diferente de qualquer outro lugar. Eu já tive a possibilidade de falar sobre isso para a plateia argentina, a plateia mexicana e de outros países, e são países até próximos da gente. Mas quando fala, olha só, quando tem um episódio de novela aqui, as coisas param. Uhum. Quando você tem um final de novela, é deserto na rua. Quando você tem uma transmissão esportiva forte, de um evento forte, a coisa para. Enfim, e a nossa relação com os meios, com as telas, é muito próxima. Talvez porque a gente tenha essa questão que você pontuou bem, né? Que é essa questão relacional. E pela tela, de certa maneira, a gente se relaciona. A gente se relaciona porque a televisão tem uma definição que eu acho muito bonita, que ela é espelho e janela da sociedade. Quer dizer, é espelho porque a gente se vê. E a janela porque com ela a gente se comunica, a gente olha o mundo. Uhum. E o brasileiro entendeu isso muito bem. E criou um jeito de fazer TV muito próprio, que é uma mistura do rádio, né, que é a base de tudo na TV, com o teatro de revista, com o teatro mais clássico, com o circo, com a literatura, porque as novelas vêm do rádio, mas vêm do gênero literário, né, novela, né, Zé de Alencar, enfim. O cinema, que contribuiu muito a partir do fim dos anos 60 e início dos anos 70, Daniel Filho, essa coisa, por exemplo, do Brasil tem muito externa, cidades cenográficas. Se você pega as novelas mexicanas, as mais clássicas, você conta nos dedos de uma mão a quantidade de cenários. No Brasil, poxa, não tem. Aí é muito complexo. Você, por exemplo, participa de novelas bíblicas, que são um fenômeno no mundo. Aquilo é outro planeta. Você pegar uma cidade cenográfica do jeito que os caras fazem, é uma loucura. É impressionante. Agora, por exemplo, está passando na Argentina
uma dessas novelas, Gênesis, tá passando agora na Argentina, começou tem poucos dias. Assim, os caras ficam malucos, porque o que a gente faz e essa relação que a gente tem com televisão, de fato não tem paralelo. E tem a ver com esse aspecto cultural nosso, não é? E isso é muito bonito de ver, né? E a gente tem, eu acredito que o Brasil, ele tem uma contribuição a dar ao mundo no campo do audiovisual. Tem muito a ensinar, tem muito. Porque a gente faz de tudo, a gente... E tem muito por fazer, né? A gente já conversou sobre isso, e eu acho que você tem um papel nesse sentido, no campo, por exemplo, da ação. O Brasil tem muito a fazer nesse gênero, na questão de luta, e tem espaço, e a gente tem possibilidade. A gente tem gente competente para tocar isso, né? E a gente tem espaço. Talvez em outros mercados não tenha. Aqui tem. E isso é bonito de ver. Isso é muito bom. Nessa parte de ação foi uma coisa assim que eu demorei para aceitar assim esse chamado, entre aspas. Ninguém me chamou diretamente, mas eu meio que... É uma coisa que eu cresci também vendo muito filme do Stallone, do Schwarzenegger, do Bruce Willis, Duro de Matar, o Máquina Mortífera, William Wallace, do Mel Gibson. E eu cresci querendo fazer muito isso. Aí quando eu comecei a fazer novela aqui, eu torcia muito. Eu tinha uma cena de briga, eu ficava... Aquilo era cena de briga, eu ficava com aquela expectativa igual criança, assim, que é a mistura, né, do teatro, ao mesmo tempo com essa parte do esporte, da performance. Então é uma coisa meio circo, meio UFC, misturado com teatro. Então eu brinco que são as artes marciais dramáticas. Sim. E aí eu me empolgava muito, só que eu pensava assim, aqui no Brasil é difícil. Até hoje eu encontro com atores muito poderosos na indústria brasileira, e eles falam: Duda, você ainda tá com aquela história de filme de ação? Pô, esquece isso, aqui no Brasil não vai dar, não. Aí eu falo: pô, um dia eu vou te chamar para fazer um projeto comigo, a gente vai fazer, e eu não falei para ele no dia, mas eu pensei, tô falando aqui, né? Vou falar: viu, deu certo, o maluco aqui tava vendo, porque na minha concepção é como se eu estivesse vendo um tesouro. E as pessoas estão falando: é um diamante. Eu falo: não é, isso aí tá parecendo um caco de vidro. Não é um diamante. Eu falo: não, isso aí tá parecendo... É isso aí. No máximo é um cristalzinho. Não, é um diamante. Mas ao mesmo tempo, tem várias produções aqui que, por exemplo, agora eu participei, depois de muitos anos, eu participei de uma novela na Record. E aí eu vi um pouco dessa estrutura, assim, e é realmente também impressionante. Como eles já desenvolveram ali a parte de produção. Eu acho que é mais um ajuste na parte de contar a história, que é a coisa da show, don't tell, né? Que é o mandamento do roteiro. Sempre que você puder mostrar, você não conta. Sempre que tem um personagem falando: isso aconteceu assim, 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 é porque o roteiro teve restrições ali, ou de talento na parte de escrita, ou de produção na parte de contar aquela história com imagem, né? Então, igual você falou do frio, né? Quando você estava falando da palestra, você pode contar que está frio mostrando exatamente isso. Você mostra o personagem ali, né? Começando, ele está ouvindo, de repente ele começa a fazer aqui. Você já contou que está frio. Se você falar: eu estou com muito frio, isso aí já é uma gambiarra que você está fazendo ali com as palavras. E com a ação no Brasil, eu ainda vejo isso, assim, ainda tem essa coisa de... Ainda não se deu tanto valor ao jeito de contar a história dentro da ação, que é o detalhe ali do início, meio e fim dentro daquela sequência de ação, mostrar o ponto de virada, quase como uma mini jornada do herói ali, sabe? Mas construída com atos e não com câmera balançando, né? Que parece que você está assistindo a novela dentro de um navio. Quando começa a ter uma cena de confusão, chacoalha a câmera É isso mesmo. Depois é que o personagem conta: nossa, aquela hora eu achei que ia morrer, mas não mostra o cara quase morrendo, não vê, sabe? Então acho que nesse sentido ainda tem um caminho longo pela frente, mas ao mesmo tempo o brasileiro é o criador do UFC, é o cara que ama futebol, ama esporte. Quando tem Olimpíada, o Brasil também para e se encanta por esporte que o povo nem conhecia uma semana atrás. Então eles têm essa coisa de estudar, de aprender, de se envolver, de torcer.
instantaneamente ali, né? Com essa coisa do talento físico, da desenvoltura, da performance. Então, eu sou entusiasta disso. Exatamente. Mas eu estou fazendo a parte do Empreendedores SA. Então, primeiro eu estou fazendo a parte de levantar o recurso para depois começar a skin in the game, A executar. investir, executar, mas também com recursos, sabe? Porque eu vejo as pessoas tendo dificuldade de confiar só no blá blá blá. Eu preciso do show, don't tell, né? Quando eu fico ali blá 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 blá, a pessoa, tá, mas ideia todo mundo tem, é barato de ter, agora eu quero ver. Então eu vi que eu vou ter que. Por isso que eu juntei mais esse lado, eu foquei mais também nesse lado do empreendimento, e por isso que o teu livro e te conhecer foi tão bom para mim também, porque aí você também indicou A Grande Tela, que é um livro que você passa para os seus alunos, né? Que a tradução em português é péssima, que é The Big Picture, é o título dele, e traduziram para A Grande Tela, mas não tem efeito, né? Porque The Big Picture, Mas o livro é bom. O a livro é bom, o expressão livro The é Big bom. Picture é do cinema, e ao mesmo tempo é sempre que alguém vai falar, o quadro geral, é uma expressão que se usa no inglês, né? The Big Picture. Sim, sim, claro. É a telona, seria o nosso carinhoso telona. Mas o livro é bom, porque a gente precisa entender que é mais do que a criação. É uma indústria, de fato, que gera emprego, que gera riqueza, e isso é bonito, né? E tem muita possibilidade. E quando, né, você falou do comunicadores, você fala, assim, a gente fala, por exemplo, desses grandes caras, eles foram pioneiros em entender isso, né? Você pegar, por exemplo, um dos capítulos que eu mais gosto, que eu mais gostei de ter escrito, inclusive, foi o do Raul Gil. O Raul Gil tem uma história interessantíssima, porque se fosse assim, para interpretar, qual é a sua opinião sobre a história do Raul Gil? O cara que ele empreendeu para realizar o sonho dele de ser apresentador. Foi um caminho diferente, talvez, de outros. Outros, na verdade, primeiro nasceu o comunicador e depois o comerciante, né? Com as oportunidades que o trabalho foi dando. Ele, na verdade, ele teve que fazer isso, de vender e se vender, para poder viabilizar o sonho dele de ir para a TV. Ele era cantor, imitador, mas passava um pouco de dificuldade. E daí, se ele não conseguisse, né, se ele não tivesse feito aquela sacada de aproveitar o show que ele fez na casa do dono de uma loja de móveis e ter dito, tem uma oportunidade, pelo valor do show, você anuncia no meu programa e ainda te dou mais tanto tempo. E aí era o tempo que ele precisava para conseguir um contrato. Se ele não tivesse feito isso, tu tem a Raul Gil hoje em dia. Né? E ele conta com orgulho, me contou e botei no livro, né, que ele tirou a Record do buraco 3 vezes. Então, porque foi isso, ele tirava um patrocínio, ele tirava um contrato, alguma coisa, e daí ele conseguia se manter. Então, também você tem esse empreendedorismo pela necessidade, que é muito comum. Que é muito comum. E faz parte da realidade do brasileiro. E também está na comunicação. O Ratinho é outro exemplo, né? O Ratinho, que hoje é uma máquina de fazer dinheiro, um monte de empresa, mas ele começou porque ele também tinha muito horário vago dentro do programa dele. Então ele pensou, poxa, eu vou fazer parceria com marcas. Anuncia e, em vez de me pagar o cachê, me dá uma participação. Eu vou junto crescer com a pessoa. E daí ele desenhou esse modelo, e esse modelo foi crescendo, foi se desenvolvendo, e hoje ele tem um portfólio enorme aí de empresas, e é o maior afiliado do SBT. Então, o dono do SBT no Paraná. As marcas, normalmente, elas têm, aqui no Brasil, muito mais medo de arriscar em termos de patrocinar um projeto, porque eu vejo nos Estados Unidos a forma de fazer propaganda é completamente diferente do que aqui, assim. Lá eles fazem, por exemplo, imagina um filme de ação normal nos Estados Unidos, aqui causaria um choque. Nossa, mas ele deu um tiro, né? Como é que uma marca vai se associar a um personagem que dá um tiro, que dá um soco no outro, não sei o quê, sendo que no cinema americano essa é a coisa mais comum do mundo. E
E também lá eles não têm pudor por exemplo, comercial da Pepsi, tem a Coca-Cola e agora eu não lembro se o comercial da Coca-Cola ou da Pepsi, mas que ele chega na máquina, compra uma Pepsi ou duas Pepsis, aí bota no chão, não, da Coca-Cola, compra 2 latas de Coca-Cola, aí bota no chão para ele subir em cima e alcançar o botão da Pepsi, a criancinha, né? Tipo, Eu aqui no lembro Brasil disso, essa ia propaganda muito causar um boa. choque, né? Nossa, mas que absurdo! Até os próprios consumidores finais, assim, iam ficar meio estarrecidos, assim, mas a cultura lá é diferente para isso, assim. Aí eu vi ali você contando no livro, né? O Ratinho era uma audiência gigantesca, mas as marcas não queriam se associar àquele circo que ele fazia ali, né? Que era uma coisa controversa e tal. Mas o Exatamente. marketing e a propaganda acaba escrevendo certo por linhas tortas, né? Porque tem a coisa do Exato. produto. E você falou dessa briga das marcas e tudo. Bom, acho que o Silvio foi o grande exemplo dessa coisa, porque eu costumo até nas minhas aulas dizer, né? A briga Globo e SBT é uma briga Davi contra Golias, né? É o gigante contra o pequenininho. E o Silvio sempre reconheceu isso. Então, na verdade, o que ele fazia, né? Quando ele conseguia ganhar um período ali da Globo, uma tarde de domingo, uma noite com um filme, ele fazia aquele estardalhaço todo, e muitas vezes ele conseguia isso até enaltecendo a Globo, né? Falando bem da Globo. O grande clássico disso foi com uma série que o Silvio comprou, chamada Pássaros Feridos, que era com o Richard Chamberlain. Isso foi meados dos anos 80, foi uma série cara pro SBT na época, e foi justamente na época que a Globo estava passando Rock Santeiro, né? Novela que deu Pô, 100 que era. pontos de share, uma loucura. De cada Parou o 100 Brasil. aparelhos ligados, 100 estavam na Globo. E daí o Silvio, ele tira da cartola aquela coisa genial, né? De falar assim, olha, eu sei que vocês estão vendo Rock Santeiro. Eu sei, Rock Santeiro é muito boa. Rock Santeiro é sensacional, mas tudo bem. Eu comprei essa série também é boa. Mas eu só vou passar depois que o Rock Santeiro acabar. Então, essa sacada, que é isso, de provocar. E daí a Globo atrasava o Jornal Nacional, esticava a novela, e o Silvio botava a Pantera Cor-de-Rosa no lugar. E aí vai. Então, essa brincadeira é que é legal. E realmente é um exemplo de como a forma. Isso pra gente foi revolucionário. Mas para os Estados Unidos é uma coisa comum, né? Uma coisa sempre comum. Mas aqui foi revolucionário, com certeza. Isso é muito bom, porque, de novo, reforça com a gente, brasileiro, essa relação tão especial com a mídia. A gente é apaixonado por esse negócio. Aqui a gente, como você falou, né? Você chega em qualquer lugar e fala de televisão e as pessoas abrem um sorriso, começam a falar. Aqui as pessoas falam de ponto de audiência como se fosse ponto de tabela de campeonato brasileiro. É uma coisa muito particular nossa. E a gente tem que tirar proveito disso também, né? E muita gente tira. Daí, por exemplo, quando o Faustão saiu da Globo, foi para a Band, das discussões que existiram, 1000 discussões, se estava fazendo certo, se não estava. Eu acho que fez certo. Mas o Faustão assim, assado, o negócio e o faturamento. Mas, cara, ele tá aí faturando. Já saiu uma nota do Flávio Rico dizendo que o Faustão é metade do faturamento da Band. Hoje em dia, imagina. Então, quer dizer, mas isso é a pauta do dia, né? Então, o brasileiro, ele tá muito inserido nesse contexto e isso é muito bom, né? Isso é fantástico. E é oportunidade para quem quer ganhar dinheiro com comunicação. O próprio Faustão mesmo. Eu falei, né, até na nossa conversa. O Faustão é um exemplo de ex-tímido. Bem que eu acho que ele ainda é tímido. Ele ainda é. Tem uma frase dele, que ele falou, eu nunca esqueci dessa frase, ele disse numa entrevista. Ele disse o seguinte, com o microfone na mão, eu sou maioria. Porque ele ainda se sente tímido. Você vê que ele não gosta de dar entrevista, ele não sabe falar dele. Faustão escreveu o prefácio de um dos meus livros, que foi sobre um outro apresentador, o Blota Júnior. O Blota lançou o Fausto em São Paulo. Ele fez o prefácio falando muito mais do Blota e dos outros do que da história dele com o Blota. Sabe? Por quê? Porque ele é mais tímido mesmo. Mas ele fala, quando eu tô com o microfone na mão...
Tem o lado do humorista que usa o humor até em excesso para se proteger, né? Para não se expor, para criar um campo de força, né? E ficar. Tem vários humoristas que se consideram tímidos também, e o Faustão ele veio muito dessa linha, né? Do humor rápido. Ele tem um jogo de cintura até hoje, mas ele na época por acaso a primeira entrevista do Faustão na TV Globo foi para minha mãe. A minha mãe, e aí, Faustão, tá nervoso de estrear amanhã? Ele, ô louco, eu tô nervoso de sentar nesse sofá aqui, não sei o que, até falou exatamente. Sofá minha bunda, que é um sofá pequenininho. Mas é muito comum isso também, né? Com humoristas, tem vários humoristas que são mais fechadões, assim, mais introvertidos. E também a própria timidez, ela acaba sendo superada com bastante prática ao longo da vida. A vida profissional, ela acaba, de uma forma geral, te colocando em situações, porque o profissional ele não pode se dar o luxo de não fazer porque ele não está se sentindo bem. Então ele tem meta para bater o tempo todo, então ele vai ganhando volume, vai criando uma casca, então ele acaba superando a parte mais crítica da timidez e aprendendo a conviver com ela, assim, em vários setores de uma forma geral. Mas o meu objetivo para criar o curso foi justamente oferecer tudo que eu aprendi com os meus professores, que foram excelentes professores, e também com a minha experiência pessoal e com as minhas pesquisas teóricas também, oferecer um atalho para a pessoa, que tem muita coisa que é técnica, né? A técnica e arte, eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra e na hora me pareceu, foi aquele outro momento, o estalo, assim, eureka, porque etimologicamente falando, técnica e arte vêm da mesma origem. Então, a gente tende a colocar a arte como uma coisa mais mística, mais lúdica e tal, mas o artesão, o que ele é, né? Ele é um cara que tem a técnica de manejo das ferramentas e tal, e com a arte também das novelas, da música, então também é muito técnico, é uma coisa muito... Então, quando você começa a praticar os exercícios e começa a acostumar com essa prática, que eu brinco que é aguentar o ridículo, que eu uma vez assisti a uma entrevista da Fernanda Torres, e ela falou, ensaiar é aguentar o ridículo, né? E na hora também tive esse estalo, assim, de cara, exatamente, é muito ridículo você ensaiar uma cena, porque você não tem o texto na boca da língua direito, você não sabe como o outro ator vai estar lá, você está sozinho no teu quarto, de chinelo e pijama, sabe assim? E a cena toda pomposa. É muito ridículo. Só que você aguentar esse ridículo e ir executando a parte técnica, porque no começo eu tinha preconceito da técnica, porque eu achava que eu ia ficar artificial, porque eu via esses atores que falavam assim, merda, né? Tipo... Você fala assim na vida real. Só que a minha professora Camila Amada, ela falou, olha, com a técnica, primeiro você tem que dominar, depois você transcende ela e limpa. E aí eu aprendi com o Fernando Guimarães, uma vez ele dando uma entrevista também, eu sempre fui muito fã dos Normais e acompanhei a carreira durante anos. Eu assisti aquele DVD, dezenas e dezenas de DVDs dos Normais, várias e várias vezes. Para mim é o Friends brasileiro, Normais. É aquela coisa que eu não sei por que não continua sendo tão exibido e assistido, porque eu acho muito uma obra-prima. Eu tive a sorte de ficar amigo também da Fernanda Young depois e conversar bastante com ela. Aliás, o meu livro físico, O Poder dos Quietos, da Susan Cain, eu comprei para dar de presente para ela ler com os filhos. E acabou ficando comigo porque eu nunca entreguei o presente. O que eu uso nas aulas, porque antes eu tinha um audiobook, o físico que eu tenho bom. Mas o Luiz Fernando Guimarães também falava isso. Ele era um ator conhecido por parecer muito natural, né? E ele falava, eu consigo atingir a naturalidade de tanto que eu ensaio. Eu ensaiei tantas vezes, eu conheço a cena de tantas formas diferentes, que eu consigo me dar o luxo de esquecer toda a parte técnica e viver o momento da forma mais natural possível. Você tocou no ponto fundamental. Sabe qual é o erro que as pessoas têm? E talvez isso acabe inibindo elas mais ainda. Elas acharem que essas pessoas que comunicam muito bem,
elas são escolhidas por Deus. Tem um facho de luz divina que cai e elas já nascem assim. Não é técnica, exige estudo, treinamento, se esforçar. Você citou o caso do Luiz Fernando Guimarães, mas tem, por exemplo, o Ronald Golias, que é o grande rei do caco no humor. O Casalber dizia, ninguém conhecia roteiro como ele. O próprio Silvio, por que ele chegou do jeito que chegou? Porque ele se expôs e ele fez milhares de vezes, milhões de vezes, para chegar à naturalidade que ele tem. Né? No começo ele ficava vermelho, mas o quê? Ele se expôs nas ruas, como camelô, depois no rádio, depois em palanque de comício, apresentando show em circo. As pessoas pensam que essas coisas são naturais, mas, por exemplo, os próprios trejeitos do Silvio, né? Aquela coisa mais de esticar. Agora não tanto, né? Por causa da idade, mas, enfim, aquela coisa de esticar o braço e gesticular com a mão. Aquilo vem do circo. Se você olhar os apresentadores do circo, do picadeiro ali, aquele pessoal, é tudo dali, é desse aprendizado. Para. Você quer saber como perder a timidez no ambiente de trabalho, para você ficar mais cara de pau, mais confiante no seu ambiente de trabalho, conseguir emplacar melhor as suas ideias? Se inscreve na série Timidez Sob Controle, que tá aqui no link na descrição, e vambora! Esse esforço de fazer, e se errar, continua, não parar, voltar a fazer, que é um ensaio. E mesmo não um ensaio valendo, faz de novo, não para. O segredo é exatamente esse, a diferença, eu digo para os meus alunos, né? A diferença do professor e para o aluno é que o professor é aluno há mais tempo. É a única diferença. O resto é o resto, né? Às vezes, quando tem aluno que quer ser malandro, não, vou fazer um trabalho aqui, às vezes, meu filho, eu conheço tudo isso. É a diferença entre você e eu, é que eu sou aluno há mais tempo. Então, é isso. Ninguém nasce com essa centelha divina. É esforço, é treino, é estudo, né? Procurar se preparar. E todo mundo pode conseguir. E pode conseguir dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que deseja para a sua vida. A gente está falando do Silvio, não quer dizer que a pessoa queira ser um animador de auditório, mas pelo menos ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, realizar projetos profissionais, realizar sonhos pessoais, né? Pessoa que às vezes tem a timidez de dizer até para outra que gosta da outra, né? Então, assim, romper com isso é importante. Então, não é uma centelha divina. A partir do momento que a pessoa entende isso, já é um bom caminho andado. De achar que não, isso não é para mim. Não, é para você também. É para qualquer pessoa. É para qualquer pessoa. Cada um dentro das suas possibilidades, mas é para qualquer pessoa. Tendo técnica e não parando, chega lá. É o que eu acredito mesmo. Né? Você vai tirar uma carteira de motorista, vai tirar um brevet de piloto, você tem um número de aula, de hora de direção, horas de voo. Se você não tem mais, né? Tem pessoas que conseguem otimizar isso realmente. O dom, acho que está aí. Né? Vocação, enfim. A vocação e do dom, o talento natural, ele vem na parte de otimizar essa experiência. Talvez o cara aprenda 10 vezes mais rápido. Mas às vezes o talento também é uma maldição, né? Porque você sabe que vai dar tudo certo se você não fizer nada, e aí você não faz nada, e aí fica sempre mais ou menos ali na malandragem. Relaxa. Porque o talento é uma força natural. Às vezes ele vem, às vezes ele não vem. Né? Então, o Walter Longo falou aqui, a ideia é igual o gato, não é igual o cachorro. Você chama, a ideia não vem, ela vem quando ela quer. Né? O talento é a mesma coisa. Por isso que e aí o profissional, essa coisa, separar os homens dos meninos, né? Que é a parte do profissional em relação ao amador, é exatamente essa constância. O profissional não pode se dar o luxo de precisar fazer uma venda, fazer uma apresentação. Às vezes a empresa inteira depende daquela sua apresentação ali, naquela reunião. Se você não cativar aquele cliente ali, a empresa inteira pode até quebrar. Todos os seus colegas de empresa podem perder o trabalho. A empresa pode deixar de crescer. Não é nem só na parte pessoal, né, da sua promoção, de você ganhar mais, mas digo a sua função dentro do time, né? É verdade. O Neymar perdeu o gol ali, putz, né? O time inteiro se prejudica, o Brasil inteiro que está torcendo ali,
né? Tá todo mundo jogando Exato, junto. exato. E quando você tem essa experiência, você consegue entender os seus limites, entender as possibilidades, você consegue já antever alguns problemas, e daí você consegue controlar uma outra coisa que atrapalha muito nessa questão da timidez, que é a ansiedade, né? É. A ansiedade é um problema. E a ansiedade, né, tem pessoas que definem, né, como o excesso de futuro. Quando Uhum. você tem experiência, você consegue dominar um pouco mais isso. Você só vai ter experiência se você se forçar a fazer. E isso me lembra, por exemplo, uma história de um grande nome da transmissão de programação esportiva, e jornalismo esportivo, foi Elia Júnior, e é o Elia Júnior, que está no Show do Esporte, que foi participar de uma coletiva com o Michael Jordan. O Michael Jordan tinha feito uma cesta decisiva no último segundo, e ele perguntou como é que você conseguiu. Ele falou, é por isso que me pagam a fortuna que me pagam. Né? O cara entender a importância que ele tem e o preparo que ele teve para chegar lá. Então, e olha só, a gente precisa dizer o seguinte, a ansiedade, o problema é quando ela trava, mas um pouquinho nem é ruim não, porque, pelo contrário, porque é um sinal até de zelo, de preocupação, exatamente Uhum. para evitar isso que você falou muito bem, que às vezes a pessoa, não, tá tudo certo, vai ser tranquilo, e relaxa demais, e não acaba não dando o seu melhor, que acha que vira um descompromisso. E não, você ter uma preocupação, um olhar atento, é sempre importante. Uhum. E o bom é quando esse sentimento ele vai e acompanha você até o momento de você entrar, os primeiros instantes, e depois naturalmente ele vai sumindo. Ele naturalmente desaparece. E aí, no final das contas, você já está jogando como o Neymar, tranquilo. Você já está entendendo como é que é o negócio. Né? Uma pessoa que se dizia assim também, ansiosa, nervosa, era a Hebe Camargo. Imagina, Hum. Hebe Pô, Camargo. Hebe Camargo, cara. Hebe ela que parecia que Camargo. estava recebendo as pessoas na sala da casa dela Hebe no programa, né? Camargo. Ela fala, não, eu fico nervosa sempre antes de entrar no ar. Eu falei assim, mas eu fico. Que eu quero que o programa seja bom. Mas aí quando eu entro, o público aplaude, eu me sinto mais à vontade. Quer ver outro que ficava nervoso também? Chacrinha. O Hum. Chacrinha, diziam que ele tomava, ele tinha, por conta desse nervosismo, ele ficava com desinteria. É. Então ele tomava um remédio para prender e É. depois para soltar, porque ele ficava tenso. Então, assim, você imagina o Chacrinha, cara, gênio da comunicação. Mas por quê? Porque essa preocupação de que tudo saia bem, a questão é só domar, é controlar. Isso vem com essa prática, com esse esforço de se expor, de não ter medo de se expor, e que isso vem com o tempo. E entendendo aquilo que você é mais útil, aquilo que você faz melhor, que as pessoas vão recebendo melhor, e aí você vai se sentindo mais à vontade. Né? Talvez o Fernando de 20 anos atrás, ou de 15 anos atrás, não fosse capaz de fazer essa live que está fazendo hoje. Mas com o tempo a gente vai fazendo, né? E a gente vai aprendendo e vai se expondo e vai realizando e vai perdendo essas amarras, né? E, de novo, é para todo mundo. Tem que só se esforçar a querer fazer, e tendo técnica, ainda mais tendo essa possibilidade de fazer um curso, putz, aí economiza uma boa parte do caminho. Muito obrigado, Fernando. Foi ótimo, cara. Muito bom conversar contigo. O nosso mal é quando a gente se encontra para conversar, a gente fica. É, é o podcast da vida real, né? A última vez a gente ficou a tarde inteira conversando. E da outra vez Rapaz, também, no ó, dia do restaurante com o rato, a mesma coisa. é Assunto não verdade. falta. E, cara, ó, tô sempre às ordens. Você sabe o quanto eu te admiro, o respeito, o carinho que eu tenho por você. E parabéns mais uma vez pela tua iniciativa. E precisando é só chamar. Parabéns mesmo, de verdade. Pô, muito obrigado. E eu lembro, uma vez eu estava ainda meio confuso, assim, porque eu demorei para mergulhar nesse projeto. Teve aquela coisa da negação ao chamado, né? Da jornada do herói ali, clássica, né? Que o cara tá vivendo a vida na maior tranquilidade ali no começo do filme, né? No começo da história.
Aí, de repente, alguém oferece, até não na maior tranquilidade, mas sofrendo até, mas ele está na zona de conforto, ele está bem, ele não quer mudar. Ele tem até vontade, mas ele tem medo de arriscar. Aí chega alguém e oferece uma possibilidade, alguma coisa se abre, ele conhece a mulher da vida dele, ou né, alguém faz uma agressão pesada ali contra ele, e aí ele é obrigado a reagir, mas ele nega, né? Ele fica, não, pô, eu acho que não. Aí começa a imaginar um monte de coisa errada e quer voltar ali para sua vidinha e tal. E aí, quando eu finalmente mergulhei nessa jornada aqui de pegar e escavar toda essa minha experiência, porque eu podia deixar quieto, né? Eu já tinha... eu não precisava alardear, né? Eu já tinha conseguido uma coisa, já estava razoavelmente bem. As pessoas que eu convivo hoje em dia não imaginam que eu sou tímido. Quando eu falo, a pessoa diz, você é tímido? Caramba! Sei bem o que é isso. Eu já tinha passado pelo trauma ali, já estava superado. E é difícil você mexer em momentos difíceis do passado, coisas, cicatrizes, né? Da tua experiência, da tua personalidade, da tua história. E aí, quando eu comecei a colocar para fora, fazer vídeos e tal, aí o Augusto Cury assistiu uma live minha e me chamou para conversar. E a gente ficou conversando aqui um tempão, ele falando da importância de as pessoas sofrendo no mundo, mais da metade da população mundial sofrendo com a timidez, com a ansiedade, com o medo de falar em público, de se relacionar. E você também foi um cara que, quando viu que eu estava começando a arriscar me chamou para conversar e falou, pô, parabéns pela iniciativa, eu também já dei aula sobre isso e é muito importante, deu uma força. Então, muito obrigado aqui, quero agradecer publicamente também, e também foi muito bom te conhecer seu trabalho, e tenho certeza que você, do jeito que você coloca as experiências desses grandes apresentadores de TV, inspira muita gente também para ver que realmente dá para usar o networking, dá para usar o poder de persuasão, o poder de encantar e buscar mais isso, né, para empreender na própria vida e entender melhor também, né, para criar anticorpos. É muito importante. Eu vejo que as pessoas não têm não se ligam tanto assim na importância de conhecer os bastidores da TV, até para você não ser tão enfeitiçado ali pelas artimanhas que tem dentro da TV. A TV tem muitas técnicas ali muito pesadas, assim, de convencimento, de persuasão, de encantamento, de cutucar ali as suas dores, os seus pecados ali. Então, quanto mais você conhece, mais você se liberta disso, né? Mais você cria anticorpos. E o teu trabalho tem muito poder disso, né? De você conhecendo ali as entranhas, ali, as internas, ali, a história desses apresentadores e desses empreendimentos, você criar né? Não é uma coisa só para quem quer empreender na comunicação, pelo contrário, é para quem quer consumir de uma forma mais consciente, né? Também. É verdade. Isso é uma verdade. Te agradeço pelas palavras. E o objetivo era justamente esse. Porque tem histórias tão bonitas e às vezes eu percebo, às vezes não, uma certa frequência, por parte de quem estuda negócios, um certo preconceito com a comunicação e com esse mundo. E eu acho um baita de um absurdo. Acho não, tenho certeza que é um baita de um absurdo. Porque você tem várias figuras geniais, figuras inteligentíssimas, muitas delas que não tiveram nem acesso ao ensino formal, pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, mas que conseguiram, com raciocínio, com inteligência, porque uma coisa é cultura, outra coisa é inteligência. Uhum. Ser culto não quer dizer ser inteligente. Ser inteligente é você ligar o lé com o cré. Ser culto é você saber um monte de coisa. Mas saber um monte de coisas, pode saber um monte de coisa e não sabe nada. E não. Você tem muitos exemplos de superação, exemplos de sucesso com essa competência, né? O caso do Silvio é um desse, o do Faustão também, o do Ratinho, enfim. Tantos casos de pessoas que começaram até desacreditadas, começaram questionadas e conseguiram não só enriquecer, mas o que é mais bonito,
gerar mais empregos, gerar, né, mais. Né, eu tenho acompanhado os teus stories e os teus lançamentos aí da rede, né, de açougue. Cara, imagina quantos empregos cada loja gera. Né? Como é que você leva prosperidade para as pessoas? Você está gerando possibilidade de outras pessoas trabalharem, poderem manter suas famílias. Isso é muito bonito. E isso tem esse germe da comunicação. E que é possível mudar. Você consegue mudar de vida com a comunicação. Mudar de vida financeiramente, pessoalmente. O mundo se abre. A pessoa, com uma comunicação evoluída, ela pode se permitir viver uma vida melhor. Ela pode abrir portas, às vezes sem gastar nada. Né? Assim, só por falar bem, ela conhece pessoas bacanas, ela conhece, abre-se portas. Isso é muito bom, né? Isso é muito bonito. E é muito inspirador. E quando eu trato dessas histórias, seja do Silvio Santos, dos outros comunicadores, do Blota Júnior, eu acabo mostrando isso. Mostrando como é que essas pessoas elas venceram. Ainda que, naturalmente, como a gente falou, o contexto da comunicação é outro. Né? Então, quando o Silvio começou, o rádio tinha um tamanho, a TV aberta tinha um tamanho, mas mesmo assim, a dinâmica da vida, a dinâmica do ser humano, ela está aí. Talvez hoje em dia até seja mais fácil do que no passado. Né? Porque antigamente, né, imagina no tempo, por exemplo, que a sua mãe estreou no jornal hoje, toda a luta que ela passou, eu conheço um pouco da história da sua mãe, né, vindo de Minas, conseguindo um espaço no Rio, no jornalismo, lutando pra caramba. Né? Hoje em dia, com o digital, é uma outra realidade. Você consegue outras possibilidades, outros caminhos. Às vezes, nem falar para um público de massa gigantesco, mas um nicho. Você tem um bom nicho que te renda bons negócios. Uhum. Enfim, também é uma possibilidade. Então, os caminhos existem, as possibilidades existem. É a pessoa insistir, é a pessoa persistir. Seguindo, é possível. É possível. E essas histórias mostram isso. Né? Total. Muito obrigado, cara. Um prazer, uma honra. Valeu, Duda. Contigo. Honra é toda minha. A todos também que estão assistindo a gente até agora.